Hoje gostaria de ler para vocês um relato aqui de Carl Gustav Jung, do livro dele, ó. Separei aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões, né? É um livro muito bom, que é uma autobiografia dele. Mas não foi ele que escreveu, tá, gente? Olha, esse relato eu acho muito interessante, depois eu vou comentar, tá? É o seguinte, vamos lá. É aqui, ó. Aqui, ó. Jung estava na casa dele, né? Contextualizando que ele estava na casa dele. E ele conta o seguinte, ó. Ele estava no jardim. Falou assim, ó. Certo dia, um amigo de meu pai veio visitá-lo. Ambos estavam sentados conversando no jardim. E eu, atrás dele, escondido num arbusto espesso. Tentava escutar o que diziam, pois minha curiosidade era insaciável. Ouvi o primeiro dizer: E seu filho, como vai? Meu pai respondeu: Ah, é uma história penosa. Os médicos ignoram o que ele tem. Falaram em epilepsia. Seria terrível se fosse incurável. Perdi o pouco que tinha, e o que será dele se for incapaz de ganhar a vida? Então, o pai do Jung falou com o amigo dele, né? E Jung estava ouvindo atrás do arbusto. E a preocupação do pai de Jung era essa, né? O que eu vou fazer? O que será dele se for incapaz de ganhar a vida? A preocupação do pai do Jung. Será que, e se Jung tivesse epilepsia e não conseguisse trabalhar, não conseguisse fazer nada para se sustentar? Aí vem a reação do Jung, que estava ouvindo aquilo escondido no arbusto. Jung vai e fala aqui, continua no livro, né? Foi como se um raio me ferisse. Sofreram duro embate com a realidade. Ah, então é preciso trabalhar? Pensei. E a partir desse momento tornei-me uma criança sensata. Retirei-me cautelosamente, entrei no escritório de meu pai e, tomando uma gramática latina, procurei aplicar-me num esforço de concentração. A fim de, Ao fim de 10 minutos, desmaiei, quase caindo da cadeira, mas pouco depois me senti melhor e continuei a estudar. Com todos os diabos, não vou mais desmaiar, disse comigo mesmo e prossegui tentando ler. Depois de um quarto de hora, mais ou menos, sofri uma segunda crise. Esforcei-me, sofri uma segunda crise. Ela passou, como a primeira. E agora você vai trabalhar de verdade, ele falou para ele mesmo. Esforcei-me e ao fim de meia hora adveio uma terceira crise. Não desisti e trabalhei mais uma hora, até sentir que os acessos tinham sido superados. Subitamente me senti bem melhor do que nos meses anteriores. Com efeito, as crises não se repetiram mais e a partir desse momento comecei a estudar gramática diariamente e voltei aos meus cadernos de escola. Algumas semanas depois retornei ao colégio e as crises não reapareceram. O sortilégio fora conjurado. Foi assim que fiquei sabendo o que é uma neurose. Eu achei interessante aqui, gente, nesse relato dele aqui, que mostra duas coisas que eu gostei bastante, né? Você vê a curiosidade dele, até marquei aqui, ó. Curiosidade insaciável dele, essa azul aqui, que o Jung sempre teve, eu admiro isso nele. E também ele ter se tornado uma criança responsável, logo cedo ele cair na realidade, né? Quando ele diz aqui, ó, ah, então é preciso trabalhar? E a partir desse momento tornei-me uma criança sensata. Então Jung, ele sempre buscou, né, de forma curiosa, entender as coisas. Eu acho que isso é muito interessante e relevante para a gente hoje em dia, né? Vocês sabem que eu admiro muito Freud, Jung, né, Erich Fromm, vários pensadores, os filósofos, né, Arthur Schopenhauer, Nietzsche. Então, gente, eu vejo a importância da gente ser curioso, mas é uma curiosidade sadia. Veja que após ele ter essa questão, esse problema que ele viu, que ele tinha que esforçar, ele correu para onde? Para a biblioteca do pai
e ficou estudando. E depois disso, se você continuar aqui no livro dele aqui, ó, você vai ver que ele leu a biblioteca do pai dele. Ele ficou lendo os livros lá e leu a biblioteca toda. Então, ele esforçou pra caramba. E às vezes a gente não, né, quer a coisa pronta e não esforça. Hoje é muito fácil a gente dispersar. Tem muito entretenimento, muita diversão, muita fuga. E o que é importante mesmo, a gente esforçar, dedicar, muitas vezes a pessoa não faz. Então, é isso que eu quero deixar para a gente pensar, né? Será que eu ajo assim como Jung? Minha curiosidade era insaciável. Não vai dar para vocês verem que o foco aqui não tá pegando. Mas está escrito aqui. Minha curiosidade era insaciável. Então, guardar isso na mente. Sou curioso, mas não é curiosidade, né, fútil, não. É uma curiosidade útil. Sou curioso para coisas interessantes, para coisas proveitosas que vão agregar na minha vida e me fazer crescer. Se for, aí é bacana. Agora, se não for, a gente tem que se questionar e buscar aí a sabedoria. Não sem esforço. Sabedoria tem que ter bastante esforço. Recomendo muito esse livro. É um livro fácil de ler, contra a história de vida do Jung, tá bom? Memórias, sonhos e reflexões. Muito bom. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.